A noite caiu como um véu pesado sobre a pequena cidade de Estância das Pedras, no interior do Rio Grande do Sul. O ar frio soprava entre os galhos secos e as ruas pareciam guardar ecos de antigas promessas e corações partidos. No banco da praça central, um velho lampião piscava, como se anunciasse o início de algo inevitável. Sabrina caminhava sozinha pela calçada de pedras, seu cachecol vinho apertado contra o pescoço, o cabelo ondulado preso de lado. Ela estava de volta. O som de seus próprios passos sobre as folhas secas parecia alto demais. A mala nas mãos pesava menos que os fantasmas que trazia nas costas. Fazia 8 meses que fugira de Paulo e se escondia no sítio de uma parente. Mas agora queria voltar para a sua cidade natal e esperava que Paulo tivesse finalmente desistido de persegui-la. O cheiro dele, os gritos, as paredes, ainda estavam vivos dentro dela. O portão da casa dos pais rangeu quando ela empurrou, como se a cidade inteira escutasse sua chegada. A mãe veio até a varanda com os olhos cheios de lágrimas e o avental sujo de farinha. "Minha filha", foi tudo o que conseguiu dizer antes de abraçá-la. Sabrina chorou em silêncio, sentindo o cheiro de bolo e acolhimento que tanto lhe faltaram. Naquela noite, deitada no antigo quarto pintado em lilás, ela encarou o teto e os adesivos desbotados da adolescência. Quanta coisa havia mudado. O quarto era o mesmo, mas ela já não era mais aquela menina sonhadora. Ainda tremia toda vez que ouvia um motor de carro parar na frente da casa. Ainda tinha medo do espelho, do que via e do que não queria ver. Tentava esquecer o momento em que correu pelas escadas do prédio, com o rosto sangrando e a chave tremendo na mão. A prima Carla a esperava no carro, acelerando como quem fugia de um pesadelo. E estavam mesmo. Nos dias seguintes, Sabrina tentava retomar uma rotina que já não parecia mais sua. Caminhava até a farmácia para comprar calmantes receitados, ajudava o pai na horta e lia devagar os livros antigos de biologia que guardava numa caixa de papelão. Sonhava voltar a estudar, mas havia uma névoa constante em sua mente. À noite, os pesadelos eram frequentes. Paulo surgia em cada sombra, cada barulho estranho no quintal. Ela ainda não tinha coragem de sair sozinha. A prima Carla era sua companhia constante, forte, prática, sempre com uma palavra firme nos lábios. "Você vai sair disso, Sabrina. Ele não vai te quebrar de novo." Mas Sabrina ainda se sentia feita de cacos. Passaram-se algumas semanas e Sabrina estava mais tranquila. O céu estava cinza quando Carla estacionou o carro em frente ao antigo salão de festas da escola. Era o aniversário de um colega de turma, e todos os ex-alunos haviam sido convidados para aquele reencontro informal. Sabrina hesitou em ir, mas sua prima Carla insistiu para ela ir. Vestia uma calça jeans escura, blusa preta de gola alta e um casaco cinza que herdara da mãe. O cabelo estava solto, cuidadosamente arrumados por Carla. Ainda assim, sentia-se deslocada. "Você precisa ver gente, precisa lembrar que existe vida além do que ele te fez passar", disse a prima antes de empurrá-la gentilmente para dentro. O salão estava aquecido, cheio de vozes conhecidas, risos abafados e lembranças penduradas nas paredes. Sabrina andava devagar, os olhos vasculhando rostos. Era como mergulhar em outra vida. Uma onde ela ainda acreditava que o amor não machucava. Sentou-se em um canto perto da mesa de doces, tentando parecer invisível. Não sabia que naquele exato momento alguém atravessava a porta em silêncio e travava o passo ao vê-la. Fazia quase 15 anos que eles não se pessoalmente. Sabina agora era uma mulher linda. Seus cabelos compridos e escuros, levemente arrumados, seu corpo sempre foi naturalmente lindo, boca rosada e olhos marcantes. Ele estava diferente também. O cabelo mais curto nas laterais, barba por fazer, com um sobretudo elegante cinza que contrastava com a blusa preta. Um homem seguro, alto, cabelos loiros, já na casa dos 30 anos. Quando finalmente se aproximou, Sabrina virou-se, e por um segundo o mundo pareceu parar. Os olhos dele se encontraram. "Sabrina?", ele perguntou, como quem busca uma confirmação que o coração já deu. Ela sorriu, sem saber se estava sonhando. Os dois ficaram em silêncio por longos segundos. Ela murmurou:
Você voltou. E ele respondeu num sussurro: sim, voltei. Mas havia tanta história não dita entre eles, tantos anos em branco, que qualquer palavra parecia insuficiente. Ele estendeu a mão. Ela hesitou, depois apertou. As mãos se reconheceram antes das almas. Já não se viam há anos, desde que Fábio se mudou para ingressar no curso de Direito da Faculdade Federal do Rio de Janeiro. Então, o romance de adolescentes foi interrompido pela distância de dois mundos diferentes. E desde então, eles perderam o contato. E finalmente se reencontraram e estavam ali, sentados à beira do salão com os corações acelerados de emoção. A conversa começou tímida, repleta de pausas. Sabrina falou pouco de si. Disse que voltara há pouco, que a vida tinha dado voltas. Fábio contou que era promotor, viúvo de um casamento curto e pai de um menino autista. Falava de Miguel com ternura, e os olhos se iluminavam como se aquele pequeno ser fosse a âncora do seu mundo. Ele ama mapas, desenha o Brasil todo, disse com um sorriso orgulhoso. Sabrina sorriu também, mas os olhos dela estavam molhados. Você está bem? Ele perguntou com cuidado. Ela apenas assentiu. A verdade, porém, era outra. Sabrina ainda carregava medos que não ousava nomear. Ao vê-lo ali tão sereno e presente, sentiu-se pela primeira vez em muito tempo. Segura. Mas não sabia quanto tempo teria até que tudo voltasse a ruir. Do lado de fora, o carro preto continuava estacionado. Alguém dentro dele observava a festa, com os olhos fixos no vulto de Sabrina. Você mudou muito, disse Fábio, com os olhos presos nos traços do rosto de Sabrina. Todo mundo muda, né? Respondeu ela, apertando o casaco contra o corpo. Não, eu quis dizer que você está mais forte, mesmo no silêncio. Tem algo em você. Sabrina parou por um segundo, olhando para o chão. Força nem sempre vem por escolha. Fábio a olhou de lado, respeitando o espaço, mas o olhar dele dizia tudo. Queria entender por que havia tristeza escondida naquele sorriso tímido. Quer uma carona? Vim de carro. Não, eu vou embora com a Carla. Carla, sua prima, certo? Foi ela que me ajudou. Fábio não insistiu. Apenas assentiu, e durante alguns segundos o silêncio entre eles foi mais eloquente que qualquer palavra. Do outro lado da rua, alguém fumava dentro de um carro com os faróis apagados. Sabrina sentiu um arrepio e olhou por cima do ombro, mas Fábio logo desviou sua atenção. Você está precisando de ajuda? Ele perguntou de repente. Ela não respondeu, mas o jeito como os olhos dela confirmou mais do que qualquer confissão. Carla chegou pouco depois. Tudo certo? Perguntou, olhando de Fábio para a prima. Sim, a gente estava só conversando. E você é o Fábio, né? Da escola? Sim, um velho amigo, respondeu ele, com um leve sorriso. Sabrina abraçou Fábio antes de entrar no carro, e por um instante o toque demorou. Foi bom te ver. Já foi mais que bom, respondeu ele. Posso te ligar? Ela assentiu, passou o número e foi embora, com o coração dividido entre o medo e o desejo de reencontrar alguma paz. Naquela mesma noite, Carla e Sabrina conversavam na cozinha. Você poderia ter contado a verdade para ele. E se ele for embora quando souber? E se achar que eu sou um peso, um risco? Ele olhou para você como quem esperou a vida inteira por esse reencontro. Do lado de fora, no campo, os galhos estalavam com o vento. Mas não era o vento que rondava a casa. Era alguém que já conhecia cada passo de Sabrina. Fábio ligou no dia seguinte à festa. Sua voz era firme, mas com um cuidado que não forçava. Bom dia. Dormiu bem? Ele perguntou, e Sabrina sorriu involuntariamente do outro lado da linha. Dormir ainda é um exercício complicado, mas sim, foi uma noite tranquila. Ele insistiu suavemente em vê-la sem pressão. Queria conversar mais. Se você estiver disposta, posso te buscar para tomar um café? Sabrina hesitou por um instante, mas algo na voz dele a fez dizer sim. Vestiu uma blusa de lã bege, os cabelos soltos, maquiagem leve. Carla a observava da porta. É só um café, disse Sabrina, tentando convencer mais a si mesma. Você está linda, respondeu a prima. Fábio chegou no horário de calça jeans escura,
camisa social azul e um casaco grafite. Ele abriu a porta do carro com um sorriso e disse: "Sempre gostei de pontualidade, mas hoje é porque estava ansioso." O café era charmoso, à beira de um pequeno lago. Havia árvores com folhas amarelas caindo devagar, e uma música instrumental suave tocava ao fundo. Sentaram-se perto da janela. "Esse lugar parece saído de um filme europeu", comentou Sabrina. "Então escolhi bem", respondeu Fábio com um brilho nos olhos. A conversa fluiu com leveza. Ele contou da vida no Rio, das audiências, da carga emocional do cargo e do filho. "Miguel me faz querer ser melhor todos os dias. Ele não fala muito, mas entende tudo. Às vezes acho que é ele quem me ensina a me comunicar." Sabrina escutava com atenção verdadeira. "Você parece um pai incrível." Ele sorriu. "Tento. E você? Ainda tem os mesmos sonhos da adolescência? Me lembro que você queria ter 2 filhos." Ela sorriu e confirmou com um gesto sutil. "Ainda sonha em fazer biologia?" Ela assentiu, o olhar distante. "Sempre sonhei em entender os ciclos, a vida que cresce em silêncio. Mas a vida deu um nó. Precisei pausar tudo." Fábio olhou fundo nos olhos dela. "Às vezes a gente pausa não porque errou, mas porque alguém apertou o botão por nós." Ela baixou o olhar, engolindo em seco. Depois do café, caminharam juntos pelo parque ao lado. O chão estava forrado de folhas e o sol surgia tímido entre as nuvens. Em certo momento, Sabrina tropeçou em uma raiz escondida sob a terra e Fábio a segurou pelo braço. Foi um toque rápido, mas intenso. Ela o olhou, surpresa por se sentir segura naquele gesto. "Desculpa", disse ele, sorrindo. "Eu sou meio desajeitada", rebateu ela, tentando rir. Pararam próximos a um pequeno deck de madeira. "Fábio, por que você ainda está aqui? Quero dizer, por que me procurou?" Ele demorou alguns segundos. "Porque você foi uma parte muito boa da minha adolescência. Porque nunca te esqueci. E porque ontem, quando te vi, percebi que minha vida pode ter mudado, mas meu coração reconheceu o que faz sentido." Sabrina sentiu o peito apertar. Era tudo o que sempre quis ouvir. Mas ainda havia receio. "Você não faz ideia do quanto eu mudei." Ele tocou o rosto dela de leve. "Então me deixa descobrir." Sabrina se afastou devagar e pediu para Fábio levá-la embora. A manhã seguinte parecia comum até Sabrina entrar no armazém da esquina. O Sr. Osmar, homem gentil e observador, ajeitava caixas de frutas quando a viu entrar. "Bom dia, moça Sabrina. Tudo bem contigo?" perguntou com um tom hesitante. Ela sorriu, ainda distraída, escolhendo maçãs. "Tudo sim." Seu Osmar limpou as mãos no avental, pigarreou e disse: "Ontem apareceu aqui um sujeito perguntando por você. Alto, forte, cara fechada. Fiquei até meio receoso. Não parecia boa gente." Sabrina sentiu as pernas vacilarem. Ele disse onde ia." "Não, só perguntou se você ainda morava com seus pais. Não me pareceu uma visita amigável." Sabrina assentiu em silêncio, pagou as compras com as mãos trêmulas e saiu dali quase tropeçando. O céu parecia mais cinza de repente. Ela não sabia se corria ou gritava. Paulo estava de volta. O portão rangeu quando ela chegou. Entrou apressada, trancou com 2 voltas na chave e se apoiou na porta, tentando recuperar o fôlego. O coração batia descompassado. Largou as sacolas na mesa da cozinha e subiu direto para o quarto. Ali, jogada sobre a cama, os olhos fixos no teto, as lembranças invadiram sem permissão. Era como se seu corpo ainda estivesse preso àquela noite. A última, a noite em que apanhou até sangrar. Lembrava de Paulo jogando o celular contra a parede, gritando que ela era uma inútil, que não precisava estudar, que era propriedade dele. Ele cheirava a suor. O soco veio depois do empurrão. Ela bateu com a cabeça na quina do sofá, sentiu o gosto de sangue na boca. Tremeu. Tentou fugir, mas ele trancou a porta. Lembrava da respiração dele, pesada, quente, animalesca. Lembrava do medo, do terror puro. E então, no meio da madrugada, quando ele dormiu, Sabrina pegou a mochila escondida atrás do armário e ligou para Carla com os dedos tremendo. "Vem agora, me tira daqui." A fuga foi silenciosa, mas dentro dela tudo gritava.
Carla estacionou em frente ao prédio com o motor ligado. Sabrina desceu as escadas correndo com o rosto ainda marcado, vestindo apenas uma blusa velha e um casaco fino. O céu estava preto, o vento cortava. Quando entrou no carro, Carla apenas disse: "Você está segura agora?" Elas dirigiram madrugada adentro, até o sítio da mãe de Carla, onde Sabrina ficou escondida por meses. Mas agora tudo aquilo voltava como uma avalanche. O som dos gritos, o baque dos socos, o frio na espinha. Sentada na beira da cama, os braços envolvendo as pernas, Sabrina se balançava levemente tentando controlar a respiração. Ele vai me achar. Vai me machucar de novo. O pensamento era mais forte do que ela. Fechou os olhos com força, como quem tenta se apagar por dentro. E no silêncio do quarto, entre as cortinas que balançavam devagar, uma certeza brotava como veneno. O passado estava vindo buscá-la. Os dias seguintes passaram como se o tempo estivesse suspenso. Sabrina evitava sair sozinha, mantinha as janelas fechadas e fingia uma tranquilidade que não sentia. Seus pais notavam sua inquietação e tentavam ajudar, mas não sabiam o que fazer. Fábio, no entanto, se mantinha presente. Enviava mensagens carinhosas, passava com um café quente e um sorriso leve, respeitando o silêncio dela. "Hoje o céu tá bonito. Vai caminhar comigo um pouco?" perguntou numa tarde fria. Ela hesitou, mas finalmente acabou aceitando. Caminharam pela praça quase vazia em passos lentos. "Você parece mais distante", disse ele. Ela respondeu com os olhos no chão. "Tem dias que ser forte é um peso, e tem dores que ainda doem mesmo quando a gente finge que esqueceu." Fábio parou. Tocou levemente o ombro dela. "Sabrina, eu sei que tem algo que você não quer me contar, mas você pode. Eu não tô aqui para te julgar. Tô aqui porque gosto de você e quero cuidar." Ela sentiu os olhos encherem, mas ainda assim não disse nada. Na manhã seguinte, enquanto comprava pão na padaria da esquina, ouviu alguém chamar seu nome. "Sabrina?" A voz era estranhamente conhecida. Quando se virou, o mundo pareceu girar. Era Fernando, o irmão de Paulo. Vestia calça jeans escura, casaco de couro e um boné preto. O olhar era frio e o sorriso forçado. "Nossa, quanto tempo, hein? Você tá sumida." Sabrina sentiu o coração acelerar. "Fernando, o que você quer?" Ele fingiu surpresa. "Só queria saber se você tá bem. A gente ficou preocupado. Paulo te procurou tanto." Ela recuou um passo. "Diz a ele que não precisa mais se preocupar. Minha vida não é da conta dele." O sorriso de Fernando se estreitou. "Ele só quer conversar. Tirar as coisas a limpo. Você sabe como ele é. Tem o jeito dele, mas é apaixonado." Sabrina sentiu o estômago embrulhar. "Diz para ele me deixar em paz." Fernando se aproximou um pouco mais. "Às vezes o passado não gosta de ser ignorado, Sabrina. Ele cobra." E saiu andando como se nada tivesse acontecido, deixando para trás uma mulher em pedaços por dentro. Ao chegar em casa, Sabrina trancou a porta e correu para o quarto. Sentou-se na cama, tremendo. Queria gritar, queria fugir, queria desaparecer. Mas ao mesmo tempo, sabia que estava cansada de correr. Precisava reagir. Pensou em ligar para Fábio, contar tudo, mas a vergonha ainda era maior que a coragem. O que ele vai pensar de mim? Que fui fraca? Que permiti tudo aquilo? As perguntas rodavam em sua mente como espinhos. Lembrava de cada tapa, cada ameaça e da sensação de ser propriedade de alguém. Respirou fundo. Precisava sair daquele ciclo. Pegou o celular e começou a digitar uma mensagem para Fábio, mas apagou. Tentou de novo, parou. Até que ouviu a voz da mãe do lado de fora. "Filha, tem uma visita para você." Sabrina gelou. Saiu devagar e, ao abrir a porta, encontrou Fábio, com os olhos preocupados e segurando uma caixa com doces. "Eu não consegui parar de pensar em você hoje, então vim." Ela quase chorou. "Fábio, eu preciso te contar uma coisa." Sabrina não sabia como começar. Fábio estava sentado no sofá. Ela andava de um lado para o outro na sala, os dedos entrelaçados, a respiração curta. "Eu preciso te contar algo, mas não sei se consigo."
Fábio não a apressou, apenas disse com suavidade: "Tenta, no seu tempo." Ela parou em frente a ele e começou: "Quando eu conheci o meu ex-marido, ele era gentil, encantador, me fazia sentir especial. Parecia o homem certo, sabe? Mas isso durou pouco." A voz dela tremeu. "No primeiro ano de casamento, ele começou a mudar. Primeiro me afastou da faculdade, depois dos meus amigos, por fim, da minha família. Dizia que era por ciúme, mas era controle. Sempre foi." Fábio a olhava com atenção sem interromper. Ela sentou-se ao lado dele, a voz mais baixa. Vieram os gritos, as humilhações, os empurrões, depois os socos. Eu escondia os hematomas e dizia que tinha caído. Eu não sabia como sair. Fábio estendeu a mão e ela a segurou com força. "Você saiu. Você está aqui agora. E isso já diz muito sobre sua coragem." Teve uma noite, a última. Ele chegou alterado, mais agressivo que nunca. Jogou meu celular contra a parede porque viu uma mensagem da Carla. Disse que eu era dele, só dele. Me trancou no apartamento. Me bateu. Me deixou caída no chão como se eu fosse nada. Sabrina apertava os olhos, lutando contra as lágrimas. Naquela noite, pensei que ia morrer. Fábio apertou a mão dela com delicadeza, os olhos marejados. "Mas você viveu. Você sobreviveu. E eu estou aqui. Você não está mais sozinha." Ela o olhou com um misto de dor e alívio. "A Carla me tirou de lá. Passei meses escondida no sítio da mãe dela. Foi só depois que ele foi embora da cidade que consegui voltar e pedir o divórcio. Mas agora, ele voltou." Fábio suspirou, pensativo. "Você devia ter me contado antes." Ela assentiu. "Eu sei, mas eu tinha medo de você se afastar." Ele se aproximou mais. "Sabrina, o que me afastaria seria o silêncio, não a sua dor." E então a abraçou. Um abraço longo que dizia tudo o que palavras não conseguiam. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Paulo chegava de carro a uma pousada afastada em uma estrada de terra. Trazia consigo uma mala pequena e um semblante duro. A moça da recepção o atendeu com um sorriso. "Boa tarde. Em que posso ajudar?" Ele respondeu sem rodeios. "Preciso de um quarto por tempo indeterminado." A moça estranhou o tom, mas entregou a chave. Horas depois, Paulo caminhava pelas ruas da cidade de capuz e óculos escuros. Entrou em uma barbearia antiga, cumprimentou o barbeiro. "Fala do Duet, quanto tempo?" O homem o reconheceu de imediato. "Paulo, tá de volta?" Paulo sorriu com a confiança de quem sabe manipular. "Voltei, sim, e tô querendo encontrar minha ex. Você sabe alguma coisa sobre ela?" O barbeiro coçou a cabeça. "Ouvi dizer que ela voltou para casa dos pais. Anda saindo com um promotor de justiça. O nome dele é Fábio." Os olhos de Paulo endureceram. "É mesmo?" Sorriu, mas era um sorriso frio, venenoso. "Bom saber." Pegou o celular, olhou uma foto antiga de Sabrina e murmurou. "Achou que podia me apagar, mas eu voltei para terminar o que comecei." Na manhã seguinte à revelação, Fábio bateu à porta da casa de Sabrina com um semblante firme e calmo. Ela abriu e sorriu de leve, ainda abalada pela noite anterior. "Trouxe café", disse ele, levantando a sacola. "E um plano." Sentaram-se na cozinha, a luz suave entrando pela janela. "Como eu voltei há pouco tempo para a cidade, estou ainda me inteirando de alguns casos. Por isso, conversei com um colega da promotoria. Já existem registros de boletins de ocorrência antigos contra o Paulo." Sabrina assentiu. "Eu fiz 2, mas depois parei. Ele dizia que ia me matar se eu falasse com a polícia de novo." Fábio olhou sério. "Sim, mas além dos seus, existem outros boletins de agressão e suspeita de tráfico. A gente pode usar isso. Com a volta dele e essas novas tentativas de contato, dá para pedir uma medida protetiva. E eu vou atrás disso, pessoalmente." Ela se emocionou. "Você faria isso por mim?" Ele segurou sua mão. "Claro que sim. E não é porque eu tenho obrigação. É porque eu quero." Sabrina abaixou os olhos. "Eu só não quero ser um peso." Fábio a levantou delicadamente pelo queixo. "Você não é um peso para mim." Enquanto isso, na pousada afastada,
Paulo fazia anotações em um caderno surrado. Tinha nomes, endereços, horários. Ele havia seguido Sabrina discretamente nos dias anteriores. Sabia agora onde ela fazia compras, onde morava e com quem estava se relacionando. Fábio, o bom moço, defensor da lei. Ele riu sozinho, irônico. Ligou para Fernando. Ela ainda está com aquele cara. Do outro lado da linha, o irmão respondeu. E o que você vai fazer? Paulo olhou pela janela. Apenas lembrar para ela que o passado não se joga fora assim, que ela me pertence e que eu tô de volta. Fernando hesitou. Você vai agir com calma, né? Nada de escândalo. Paulo murmurou. Ainda não. Primeiro, ela vai sentir que estou por perto. No final da tarde, Paulo dirigiu até o bairro onde morava a família de Sabrina. Parou o carro discretamente a 2 quadras da casa. Observou de longe. Sabrina apareceu no portão, recolhendo roupas do varal. Ele a viu sorrindo ao telefone. A expressão dele se contraiu. Você está feliz sem mim? Isso vai acabar. Naquela mesma noite, Fábio se encontrou com Carla na padaria da cidade. Ela havia sido a única testemunha da fuga de Sabrina. Você confirma tudo o que ela contou, certo? Carla olhou firme. Confirmo. E mais. Eu vi o rosto dela na noite em que chegou no sítio. Ela parecia um animal espancado, ela estava quebrada. Fábio anotou tudo, formalizando o depoimento para anexar ao pedido da medida protetiva. Eu quero protocolar isso amanhã cedo. Carla segurou o braço dele. Ela precisa de você. O Paulo é perigoso, muito mais do que parece. Enquanto isso, Sabrina, em casa, organizava algumas caixas no quarto, tentando manter a mente ocupada. Mas, ao abrir uma delas, encontrou uma foto antiga. Ela e Paulo, sorrindo no dia do casamento. Rasgou a foto lentamente. Quando foi jogar os pedaços fora, viu algo preso na grade do portão da frente. Uma rosa vermelha. Não havia bilhete, apenas a rosa e o cheiro forte da lembrança. A rosa ficou sobre a pia da cozinha. Sabrina não conseguia jogá-la fora, mas também não queria tocá-la. Era como uma presença física do medo. A noite foi longa. A imagem da flor aparecia toda vez que fechava os olhos. Pela manhã, Carla chegou e encontrou a prima sentada, o rosto abatido. Paulo deixou isso no portão, disse Sabrina mostrando a flor. Carla arregalou os olhos. Você tem certeza? Sabrina assentiu, com os olhos secos. É o tipo de coisa que ele faria. Nada direto, mas o suficiente para me desmontar por dentro. Carla se sentou ao lado dela. Você tem que sair da cidade. Vai para o sítio outra vez, ou para o litoral com os meus pais. Eu arrumo tudo. Sabrina olhou pela janela. Não, eu não vou fugir de novo. Se eu correr agora, ele ganha. Ele volta a mandar em mim sem nem encostar a mão. Carla hesitou. Mas e se ele... Sabrina a interrompeu, firme. Dessa vez eu vou reagir. Eu tenho você, tenho meus pais, tenho Fábio. Não vou mais me esconder. No fim da tarde, Sabrina encontrou Fábio na sala de espera da promotoria. Ele havia conseguido um avanço com o pedido da medida protetiva. Entreguei os depoimentos e os registros. Está em análise com o juiz de plantão. Mas você já pode andar com o protocolo em mãos. Isso inibe qualquer aproximação. Ela o abraçou forte. Obrigada. Fábio respirou fundo. Eu também procurei o delegado. Dei a ele a ficha completa do Paulo e alertei sobre o Fernando. Sabrina sentou-se ao lado dele, a voz trêmula. Você não tem ideia do quanto isso significa para mim. Ele tocou o rosto dela com suavidade. Eu só estou fazendo o que qualquer homem correto deveria fazer por uma mulher. Eu gosto muito de você e quero te ver feliz. Sabrina encostou a cabeça no ombro dele. Eu ainda estou em pedaços, mas quero tentar juntar um por um se você tiver paciência. Ele apertou sua mão. Tenho e quero te ajudar. Lá fora, a noite começava a cair devagar. Enquanto isso, Paulo observava. Estava parado dentro de um carro alugado do outro lado da rua. Mantinha o motor ligado. No banco ao lado, um envelope pardo com algumas cópias de fotos antigas e um isqueiro. Acendeu um cigarro, observando a movimentação. Quando viu Sabrina sair com Fábio, sua expressão mudou.
Era um misto de fúria contida e cálculo frio. Promotorzinho de merda. Acha que pode tirá-la de mim? Murmurou. Pegou o celular, tirou uma foto dos dois entrando no carro. Você vai ver, Sabrina. Eu tô mais perto do que você pensa. E dessa vez não vai ter quem te esconda de mim. Jogou a bituca pela janela e ligou para Fernando. Amanhã a gente começa a agir. Sutil no começo, mas ela vai saber que eu tô aqui e vai implorar para voltar. Fernando hesitou do outro lado. Você tem certeza? Paulo sorriu. Nunca estive tão certo. Desligou o telefone e esperou. Na manhã seguinte, Fábio foi chamado com urgência à promotoria. Quando chegou, a secretária o conduziu à sala do procurador-chefe. O ambiente estava carregado. O chefe, um homem austero de meia-idade, lançou-lhe um olhar grave. Doutor Fábio, recebemos uma denúncia anônima envolvendo o senhor. Fábio franziu o senho. Denúncia? De quê? O homem empurrou um envelope pela mesa. Dentro, cópias de mensagens, falsificadas, que sugeriam um envolvimento indevido com uma mulher ligada a um investigado por tráfico de anabolizantes. Isso é uma montagem. Isso é... Fábio respirou fundo. Sabia exatamente quem estava por trás. Alguém quer me derrubar porque estou ajudando uma vítima de violência. O chefe o encarou com frieza. Espero que possa provar isso, porque se essas denúncias se espalharem, teremos um problema de imagem institucional. Ao sair da sala, o mundo parecia mais estreito. Era isso. Paulo tinha dado o primeiro passo. No mesmo instante, Sabrina estava em casa quando o celular vibrou. Era uma mensagem de Fábio. Precisamos conversar, agora. Em minutos, ele estava à porta, tenso, o semblante fechado. Ela o fez entrar. E ele, sem rodeios, contou tudo. Ele armou uma denúncia falsa. Alguém entregou mensagens adulteradas e estão tentando vincular meu nome ao passado criminal do Paulo. Sabrina levou a mão à boca, em choque. Fábio, me desculpa. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos. Não é culpa sua. Eu sabia que ia enfrentar isso quando me aproximei de você. No final da tarde, Fernando apareceu na promotoria, vestindo paletó barato e um sorriso cínico. Disse à recepcionista que queria falar com o promotor responsável por um antigo caso de lesão corporal. Entregou um envelope selado e saiu antes que alguém perguntasse o nome. Dentro estava uma foto. Sabrina e Fábio juntos, abraçados, no banco da Praça Central. No verso da foto, uma anotação escrita à mão. A ética tem preço? Ou o senhor também se deixa levar por pernas bonitas? Fábio viu a imagem minutos depois, entregue por um colega. E por dentro, soube. Paulo estava espreitando cada passo. Enquanto isso, Sabrina, sentada em seu quarto, olhava para o telefone. Tinha vontade de ligar para o delegado, contar tudo, pedir proteção formal. Mas algo em seu instinto a fez hesitar. Olhou pela janela. O portão da casa de seus pais estava entreaberto. No chão, mais uma vez, havia algo. Uma pequena caixa de papelão. Ao abrir, encontrou um brinco antigo que havia perdido na noite da fuga, anos atrás. O recado era claro. Eu estive aqui. Na manhã seguinte, Fábio havia ligado para o delegado Rodrigo, seu colega de confiança, e marcou um horário para os três conversarem na delegacia. Carla foi junto. Enquanto aguardavam na recepção, Sabrina se mantinha em silêncio, mas sua postura era diferente. As costas eretas, o olhar firme. Quando entraram na sala do delegado, ela entregou o brinco com mãos firmes. Esse objeto foi deixado na porta da minha casa ontem. Ele foi perdido na noite em que fugi da casa de Paulo. Só ele saberia onde estava. O delegado analisou o item com seriedade. Isso configura invasão a domicílio. Podemos iniciar uma investigação formal, Fábio completou. Também temos provas de que o agressor está manipulando terceiros para prejudicar agentes do Ministério Público. Sabrina então respirou fundo. Eu quero registrar tudo. As agressões do passado, os boletins esquecidos, os episódios de perseguição. Eu não vou mais me calar. Se eu morrer, vai estar tudo registrado. O silêncio na sala pesou, mas foi um silêncio de respeito, de renascimento.
Carla segurava a mão da prima ao sair da delegacia. "Tô orgulhosa de você." Sabrina sorriu de leve. "Não sei de onde tirei força." Carla respondeu sem hesitar. "Do fundo do poço. É de lá que a gente aprende a subir." Voltaram para casa, onde os pais de Sabrina, antes calados e temerosos, agora a olhavam com orgulho. O pai, homem de poucas palavras, a abraçou e disse: "Você é mais forte que eu imaginava, filha." Mais tarde, Fábio voltou. "A medida protetiva foi deferida. Paulo está legalmente proibido de se aproximar de você num raio de 500 metros." Sabrina respirou fundo. "Isso vai impedir ele de tentar algo?" Fábio a encarou com firmeza. "Talvez não impeça, mas agora temos amparo legal. E se ele ultrapassar, a gente derruba ele com a lei." Ela assentiu. "E se ele tentar de novo, dessa vez eu vou gritar, vou expor, vou lutar." Fábio se aproximou. "E eu estarei ao seu lado." Ela sorriu. Pela primeira vez em anos, o sorriso era inteiro. Ainda dolorido, mas verdadeiro. No outro dia, em um bar da vizinhança, Paulo ficou sabendo, através de um vizinho de Sabrina, que ela tinha pedido medida judicial contra ele. Paulo girou o copo devagar. "A vadia tá se achando", murmurou. Na sexta-feira à noite, enquanto Sabrina organizava alguns papéis da faculdade, ouviu uma leve batida na porta. Era Fábio, sorrindo com um ar de quem escondia alguma surpresa. "Amanhã, você vai passear comigo, combinado?" Ela arqueou as sobrancelhas. "Como assim?" perguntou ela assustada. "Você tem estudado muito e pensando demais. Amanhã é sábado, o dia está prometendo sol. Quero te levar para um lugar especial. Só eu e você." Sabrina hesitou, surpresa com a doçura e segurança dele. "Não sei, será que é prudente?" Ele se aproximou e segurou sua mão. "Você já passou por muita coisa. Merece respirar, se permitir. Eu cuido de você." Ela sorriu, tocada. "Então tá, eu aceito." Fábio sorriu. Fechado. No sábado de manhã, ela vestiu um vestido leve e simples, cabelos presos num coque solto. Fábio chegou de camisa clara dobrada nos braços, jeans e sorriso tranquilo. "Pronta?" Sabrina respondeu com brilho nos olhos. Mais do que nunca. O início do passeio foi leve e silencioso, como se o próprio tempo tivesse abrandado. Conversavam sobre pequenas memórias da infância, sonhos antigos e planos do futuro. Foram para uma cidade rural em um passeio à beira do lago. Mas, no meio da tarde, nuvens começaram a se acumular no céu, e logo a estrada se transformou em um rio de lama e relâmpagos. "Acho que vamos ter que parar", disse Fábio, enquanto a chuva caía com força. Eles avistaram uma pousada na entrada da cidade. "Vamos esperar aqui até a chuva passar", sugeriu ele. A senhora da recepção os atendeu com simpatia e disse que só restava um quarto, com cama de casal. Sabrina olhou para Fábio, tímida. Ele respeitou o silêncio dela, mas ela, com o coração acelerado e os olhos brilhando entre o receio e o desejo, assentiu. O quarto era aconchegante, com lençóis brancos, lareira quentinha, uma janela grande onde a chuva tamborilava ritmicamente. Ao fechar a porta, ficaram por um momento se olhando em silêncio, como se tivessem atravessado uma fronteira invisível. Sabrina deu o primeiro passo. Ela se aproximou, tirou devagar a jaqueta molhada e Fábio a ajudou a pendurar. "Você está linda assim, com o cabelo molhado." Ela sorriu, os olhos úmidos. "Faz tanto tempo que ninguém me olha como você me olha." Ele se aproximou e a beijou. Um beijo que começou suave, mas carregado de calor e desejo contido. As mãos se tocaram com delicadeza, descobrindo, respeitando. Sabrina sentia o corpo responder com ansiedade doce. As roupas caíram aos poucos, e os corpos se entrelaçaram entre beijos quentes, gemidos abafados e olhos fechados. Os movimentos foram lentos, profundos, alternando carinho e fogo, como se cada toque curasse uma ferida. Fábio beijava o pescoço dela com precisão. Os dedos percorriam sua pele como se decorassem um mapa secreto. Ela se abriu inteira, com confiança e prazer. Depois, deitados, ela o olhava, o peito ofegante, e sussurrou: "Nunca pensei que pudesse sentir isso de novo."
Ele respondeu, acariciando seus cabelos. Você merece cada centímetro de amor, e eu quero ser o homem que te dê todos. Lá fora, a chuva diminuía, mas dentro do quarto era só começo. O som da chuva fina contra a vidraça compunha uma sinfonia suave quando Sabrina despertou. O quarto ainda estava mergulhado numa penumbra quente, o lençol entrelaçado nas pernas, a pele ainda sentindo os rastros da noite anterior. Fábio dormia ao seu lado, com o peito nu e o braço estendido em sua direção. Ela o observou por um instante, em silêncio, antes de deslizar os dedos por sua barriga e beijar seu ombro. Fábio abriu os olhos lentamente, um sorriso preguiçoso se formando. Bom dia, hoje deveria ser feriado. Ela respondeu com um sussurro. Ainda é ontem dentro de mim. Ele se virou de lado e a puxou para perto, suas mãos firmes, a boca procurando a dela com fome e ternura. Os beijos se tornaram mais quentes e logo os corpos estavam novamente entrelaçados, suados, pulsando em uma dança íntima. Fábio explorava o corpo de Sabrina como quem memoriza um mapa novo. Ela se entregava inteira, gemendo seu nome baixo, os olhos cerrados em prazer e confiança. O segundo encontro foi ainda mais intenso, sem pressa, como se quisessem guardar aquele momento no corpo e na memória para sempre. Depois do ápice, ficaram ali deitados, Sabrina com a cabeça apoiada no peito dele, traçando círculos imaginários com os dedos. Nunca pensei que existisse prazer assim. Fábio sorriu e beijou o alto da cabeça dela. Você é a coisa mais viva que já passou por mim. Ela fechou os olhos, ainda envolta no calor dele. Na cidade, o vizinho de Sabrina, que estava sendo pago para vigiar, ligou para Paulo e avisou que Sabrina tinha saído com o promotor e não tinha voltado para casa. A fúria tomou conta de Paulo e ele, tomado pela raiva, decidiu colocar um plano em prática para se vingar de Fábio. Fernando, ao lado, tentava conter a raiva do irmão. Você devia ir embora. Isso já passou dos limites. Paulo riu, cínico. Não. Agora que ela se acha forte, é que vai cair mais alto. Sacou o celular, digitou algumas mensagens e fez uma ligação curta. Tá tudo certo. A gente vai se vingar do promotor. Ele tem uma rotina previsível. Fernando esbugalhou os olhos. Você tá falando sério? Paulo apenas respondeu. Ela tirou meu nome da vida dela. Agora vou tirar ele da vida dela também. Na pousada, Fábio e Sabrina estavam em total clima de romance quando o celular de Fábio vibrou sobre a mesinha. Ele esticou o braço, olhou a tela e, ao ler a mensagem, empalideceu. Sentou-se imediatamente, com o coração acelerado. Sabrina percebeu na hora. O que foi? Fábio tentou manter a calma, mas sua voz já tremia. A escola do Miguel avisaram que alguém o buscou mais cedo, mas eu não autorizei ninguém. Sabrina sentou-se na cama, em choque. O quê? Ele já estava vestindo a calça, os dedos tremendo ao discar. Ligou para a escola. Quem foi? Qual nome apresentaram? Após alguns segundos de silêncio, ele respondeu com voz seca. Um homem com documento em nome de Carlos Menezes. Mas eu sei quem é. É o Paulo. Sabrina cobriu a boca, sem ar. Ele sequestrou seu filho. Fábio desceu correndo para o carro. Sabrina logo atrás, ainda de vestido, os cabelos desgrenhados pela noite. A pousada inteira parecia menor, sufocante. No caminho, Fábio ligou para o delegado Rodrigo, as palavras duras e entrecortadas. Ele levou meu filho. O Paulo sequestrou o Miguel. Mandem alerta imediato. O rosto de Fábio estava irreconhecível. Não havia mais ternura, apenas fúria e desespero. Se ele encostar um dedo no meu filho... Sabrina o tocou no braço. Ele não vai machucar o Miguel. Ele só quer me assustar. Mas Fábio não respondeu. O carro atravessava as ruas da cidade com velocidade, a chuva lavando o para-brisa como lágrimas. No porta-luvas ele guardava um revólver licenciado. Sabrina o viu e engoliu seco. Paulo havia cruzado uma linha sagrada. Fábio dirigia como um raio cortando ruas molhadas. As mãos agarradas ao volante tremiam, os olhos fixos, úmidos, pulsando ódio e medo. Sabrina tentava manter a calma ao seu lado. Vamos encontrar ele, Fábio.
O Rodrigo já acionou a rede de busca. Paulo não vai se esconder por muito tempo. Mas Fábio não ouvia. A imagem do filho, um menino doce, sensível, que entrava em crise com barulhos altos e não confiava facilmente em estranhos, o atravessava como uma faca. O telefone tocou. Era o delegado Rodrigo. Fábio, recebemos sinal de movimentação num sítio antigo que pertenceu ao Fernando, irmão de Paulo. Estamos indo para lá, vou te passar o endereço por mensagem. Fábio nem esperou o restante. Virou o carro com brutalidade. Sabrina segurou firme no banco. Vai com calma. Ele precisa de você vivo inteiro. Fábio olhou para ela por um segundo, os olhos em brasa. Se ele encostar um dedo no meu filho, eu mato. Na estrada de terra que levava ao sítio, a chuva havia deixado lama e poças que retardavam o avanço. A sirene da viatura do delegado soava ao longe. Quando chegaram à entrada do sítio, viram o portão escancarado. O carro de Paulo não estava visível, mas a cerca lateral havia marcas recentes de pneus. Rodrigo desceu da viatura sinalizando com a lanterna. Eles estavam aqui, agora há pouco. Fábio correu para o interior da casa. O chão estava sujo, havia brinquedos espalhados no canto e um lenço azul estava no sofá, o favorito do menino. Rodrigo analisava a casa. Saíram há pouco, provavelmente pela estrada da serra. Fábio socou a parede de madeira com força. Ele está fugindo. Sabia que viríamos. O delegado se aproximou. Tem mais. Encontramos no lixo um frasco de medicamento infantil com um sedativo leve. Sabrina arregalou os olhos. Ele está querendo enlouquecer você, Fábio. E Fábio assentiu, os olhos marejados. Está funcionando. Rodrigo já organizava o cerco. Vamos interceptá-lo, não está longe. O rádio da viatura chiava com interferência, mas a voz do policial da barreira próxima foi clara. Carro branco, placas adulteradas, seguindo pela estrada da Serra Velha. Confirmado. Uma criança no banco traseiro. Fábio apertou os punhos. É ele. Rodrigo acelerou com Sabrina no banco de trás, os olhos fixos na estrada enlameada que subia tortuosa entre árvores altas e curvas perigosas. O silêncio entre eles era cortado apenas pelo som dos pneus rasgando a terra molhada. Fábio olhava fixamente pela janela. Ele não vai entregar Miguel. Vai fugir até onde puder. Se encurralado, é capaz de tudo. Sabrina colocou a mão sobre o ombro dele. Então a gente vai impedir antes disso. A viatura alcançou o trecho final da serra, onde a estrada se dividia. À esquerda, um acesso para um antigo galpão abandonado. À direita, uma trilha de barro estreita que levava a um mirante perigoso. Rodrigo sinalizou. Ele pode ter se escondido no galpão. Fábio saltou do carro. Vamos acabar com isso. O sol começava a se pôr, tingindo tudo de vermelho, como se o dia anunciasse que algo sangraria. O portão do galpão rangeu ao ser empurrado. Lá dentro, cheiro de mofo, metal e gasolina. Nenhum som de criança, apenas passos secos ecoando. Fábio avançou cauteloso, a arma em punho. Rodrigo o cobria. Sabrina permaneceu na entrada, os olhos varrendo o ambiente. Um leve som de correntes, um sussurro. Então, de repente, uma voz atrás deles, alta, fria, conhecida. Perderam alguma coisa? Era Paulo surgindo atrás de um pilar de concreto, com Miguel nos braços, desacordado e uma arma na mão. Fábio congelou. Larga ele, agora! Paulo sorriu, sarcástico. Tão formal, doutor. Achei que seu lado emocional estivesse mais evidente esses dias. Sabrina sentiu o corpo gelar, mas não se moveu. Ficou firme. Paulo continuou. Sabia que você viria. Você e essa mulherzinha, eu a conheço. Ela vai te arrastar para o mesmo buraco que afundou comigo. Fábio deu um passo. Ele é só uma criança. Paulo apontou a arma. Mais um motivo para ensinar cedo como o mundo é sujo. O ambiente se encheu de tensão. Até Sabrina falar. Você não quer matar ninguém, Paulo? Fica calmo, eu posso ir com você. Paulo virou o rosto para ela, surpreso. Você acha que sabe quem eu sou? Sabrina deu um passo à frente, a voz firme apesar do coração disparado. Você é um covarde, e não há arma no mundo que te devolva o que perdeu. O controle sobre mim, a mentira que você vivia. E agora, vai perder isso também. Nesse momento, Rodrigo deu o sinal.
Fábio avançou rápido. Tiros foram disparados. Um grito ecoou. A poeira se levantou. Sabrina gritou o nome de Fábio. Quando a visão clareou, Miguel estava caído sobre um colchão sujo no chão, ainda desacordado. Rodrigo algemava Paulo, que sangrava de raspão no ombro. Fábio segurava o filho nos braços em lágrimas, o rosto sujo, mas inteiro. Você está bem, meu amor. Papai está aqui. Sabrina correu e o abraçou pelas costas. A cena era de caos, mas também de fim, de um ciclo encerrado, ou quase. O silêncio da casa parecia mais alto do que gritos. Era como se o tempo tivesse parado para observar os estragos deixados pelo medo. Miguel dormia no quarto ao lado, após exames médicos e cuidados no hospital. Nada grave fisicamente, mas os olhos dele ainda evitavam a luz, e o corpo, os toques. Sabrina observava de pé na porta, braços cruzados, coração apertado. Fábio estava sentado no sofá, o rosto coberto pelas mãos. Ela se aproximou e sentou-se ao lado dele. Ele vai ficar bem, Fábio. Ele balançou a cabeça devagar. Eu falhei com ele. Eu devia ter previsto isso, protegido melhor. Sabrina pegou sua mão, entrelaçando os dedos. Você salvou ele. E se tem algum culpado aqui, é o Paulo, e também eu, que te coloquei nesta confusão. Não se culpe por erros dos outros. Fábio olhou para ela, os olhos marejados. Você não tem culpa de nada, Sabrina. Eu que quis te ajudar, e agora você faz parte da minha vida. Ela apertou sua mão. E agora vocês têm a mim também. A gente precisa se reconstruir juntos. Pela primeira vez, os dois se emocionaram juntos. No dia seguinte, Miguel acordou mais calmo, mas silencioso. Evitava contato visual, mas não afastava Sabrina quando ela se aproximava. Aos poucos, ela ganhou a confiança dele com pequenos gestos. Uma xícara com chocolate quente, um livro infantil de dinossauros, um jogo de encaixe. Ele não falava, mas deixava ela sentar ao lado, e isso era muito bom. Fábio observava de longe, com admiração e gratidão. Numa manhã ensolarada, Miguel saiu para o quintal. Era a primeira vez que pisava na terra desde o sequestro. Sabrina o seguiu e percebeu um pequeno canteiro abandonado no fundo do jardim. Sabrina se ajoelhou, tirou algumas folhas secas. Que tal se a gente plantasse algo bonito aqui? Só coisas que crescem com sol e cuidado. Miguel não respondeu, mas se ajoelhou ao lado dela e, com os dedinhos, começou a cavar um pouco da terra. Fábio assistia tudo da janela da cozinha, em silêncio. Pela primeira vez, viu cor naquele cenário cinzento. Algo dentro dele dizia: agora sim a vida está se encaixando. Naquela noite, após colocar Miguel para dormir, Sabrina e Fábio sentaram-se na varanda. A luz amarela do abajur e o cheiro das plantas molhadas criavam um clima de paz. Fábio segurava uma caneca de chá. Sabrina estava enrolada em um casaco de lã. Ele passou a mão no rosto dela, devagar. Eu não sei se mereço esse recomeço, mas se você estiver comigo, eu quero tentar. Sabrina encostou a cabeça no ombro dele. Fábio falou: nós merecemos ser felizes. Ele virou o rosto e beijou o alto da cabeça dela. Vamos plantar isso, como no jardim. Sabrina fechou os olhos. A vida estava longe de ser simples, mas agora havia chão, havia raízes, e aos poucos flores estavam brotando onde antes só doía. Meses depois, o salão do júri estava lotado. Câmeras de imprensa, rostos tensos e o som do murmúrio baixo dos curiosos. Paulo, algemado, sentado com as costas retas e os olhos frios, parecia mais seguro do que deveria. Ao lado dele, Fernando, agora também acusado de coautoria e conivência nos crimes, desviava o olhar, desconfortável. Sabrina, vestida com sobriedade e os cabelos presos, entrava acompanhada por Fábio e o delegado Rodrigo. Sentou-se na primeira fileira, o coração batendo como um tambor. Sabia que seria chamada ao depoimento. O juiz abriu a sessão, e a promotoria, com Fábio como principal estrategista jurídico, embora pessoalmente afastado da acusação, apresentou as provas do sequestro, falsificação de documentos, associação criminosa e histórico de violência doméstica.
Paulo ouvia tudo em silêncio, com um sorriso torto. Quando foi chamado para depor, quebrou esse silêncio. Eu só fui o vilão da história de gente fraca, mas tem mais vilões por aí, até entre os mocinhos da lei. A sala se silenciou. Quando Sabrina foi chamada, a sala ficou em completo silêncio. Ela se levantou, caminhou com firmeza até o púlpito, respirou fundo. Meu nome é Sabrina Vieira e eu fui esposa de Paulo durante 8 anos. Sua voz começou firme, mas ao relatar os primeiros insultos, depois as humilhações, os empurrões, as noites em que dormia trancada no banheiro, sua voz embargou. As lágrimas vieram, mas ela não fugiu delas. A cada noite em que ele me machucava, ele me dizia que ninguém acreditaria em mim. Hoje estou aqui porque eu sobrevivi e porque outras mulheres precisam saber que também podem sair de uma relação abusiva. Depois de Sabrina, foi a vez de Fábio depor e depois o delegado Rodrigo. Existiam muitas provas contra Paulo. Então ele foi condenado a 15 anos de prisão e Fernando a 6 anos de prisão, ambos em regime fechado. Sabrina comemorou abraçada a Fábio. Finalmente a sua vida estava ficando em paz e ela seria livre das agressões e perseguições de Paulo. As manhãs na casa de Fábio tornaram-se lentamente mais calmas. Sabrina acordava com o cheiro do café sendo passado por ele, os passos leves de Miguel no corredor e o som suave das folhas no quintal. Não havia mais a ansiedade de olhar pelas janelas, temendo sombras do passado. Agora ela olhava para dentro, e pela primeira vez em muito tempo, o que via não era medo, mas vontade de viver. Certa tarde, sentada sob a varanda, ela folheava seus antigos cadernos da faculdade. Textos sobre ecologia, plantas medicinais, comportamento animal. Fábio se aproximou e sentou ao seu lado. Você ainda ama tudo isso, não ama? Ela sorriu, o olhar distante. Sim, eu só enterrei essa parte de mim quando entrei naquele casamento. Fábio a encarou com ternura. Você pode desenterrar. Aliás, já desenterrou. Só falta dar nome. No dia seguinte, ele a levou até um pequeno espaço comercial no centro da cidade. Na porta, um letreiro ainda coberto por pano branco. Quando ele tirou o pano, Sabrina levou a mão à boca. Biovida, Estúdio Natural e Café. É seu, um começo novo, do jeito que você merece. Sabrina chorou em silêncio. Tocava as paredes, os vasos vazios, os balcões ainda por montar, como quem tocava um sonho em forma de matéria. Fábio a observava em silêncio, até ela virar-se e o abraçar com força. Você acredita mais em mim do que eu mesma. Ele sorriu e respondeu ao pé do ouvido. Porque te vejo por inteiro. Naquela noite, ao chegarem em casa, Sabrina o puxou pela mão até o quarto. Estava chovendo leve lá fora, como da primeira vez, mas dessa vez havia calma e desejo em igual medida. Ela tirou a própria blusa devagar e o fitou. Fábio se aproximou, tocando a cintura dela com respeito e firmeza. Os beijos vieram longos, molhados, os corpos se encaixando com mais entrega do que urgência. Sabrina o empurrou até a cama e o deitou, rindo. Agora é você quem vai ser descoberto. Ele riu também, enquanto ela explorava sua pele com a boca, com os dedos, com o olhar cheio de desejo. E quando se uniram, foi como se tudo, passado, dor, medo, estivesse distante, dissolvido. Só restavam 2 corpos, 2 almas, 2 amores inteiros. Mais tarde ela estava aninhada no peito dele, o lençol sobre os quadris e a ponta dos dedos desenhando o contorno de uma cicatriz antiga no braço de Fábio. Nunca pensei que amar de novo pudesse ser tão diferente. Ele beijou o topo da cabeça dela. Porque dessa vez você é livre. Ela se sentou na cama, os cabelos soltos caindo pelos ombros. E agora eu quero voar. Quero terminar minha faculdade. Quero expandir o Biovida. Quero ter plantas e ler muitos livros. Ele a olhou nos olhos. Quando você estiver pronta para mais, eu quero realizar seu sonho antigo. Quero ter mais um filho com você. Ela olhou para ele muito emocionada e o abraçou forte. No dia seguinte, ao amanhecer, Miguel entrou no quarto com um vasinho de barro na mão. A flor nasceu. Sabrina o abraçou com força, o rosto entre as mãos pequenas dele.
Você e ela cresceram juntos. O menino sorriu e saiu correndo. Fábio olhou para ela, depois para a florzinha e disse: Você percebeu? Aqui até o que é pequeno floresce. E naquele lar a vida estava, enfim, enraizada. Era primavera. O jardim de trás da casa de Fábio estava coberto de flores que Sabrina e Miguel haviam cultivado juntos nos últimos meses. Margaridas, lavandas, crisântemos. Pequenas placas de madeira com palavras escritas à mão marcavam o caminho até um altar simples de madeira clara, coberto por um tecido de linho branco. Sabrina vestia um vestido fluido, com rendas discretas e cabelo preso em uma trança lateral com flores pequenas entre os fios. Não usava salto, apenas pés descalços sobre a grama, como quem quer sentir o chão que ajudou a reconstruir. Fábio estava ao lado do altar, elegante, de blazer cinza claro e sem gravata, os olhos marejados. Miguel, agora mais solto e sorridente, entrou pelo corredor carregando as alianças, numa pequena caixa de madeira com o símbolo do infinito gravado. Ao se aproximar de Fábio, parou e disse: Agora somos uma família. Fábio se ajoelhou e o abraçou forte, emocionado. Sabrina assistia à cena com os olhos brilhando. A mulher que um dia achou que não seria amada, agora via o amor dobrar-se diante dela. A cerimônia foi celebrada por um pastor, amigo da família de Sabrina. O amor, quando verdadeiro, não apaga as cicatrizes. Ele as honra. Ele floresce entre elas. Quando chegou o momento dos votos, Sabrina olhou para Fábio e falou com a voz firme: Eu já fui terra seca, escura, árida. Mas você não tentou me mudar. Você só ficou do meu lado, até a chuva vir. Você foi abrigo, e agora é jardim. Fábio, com a voz embargada, respondeu: Eu te amei quando você estava ferida, porque vi a tua força em cada silêncio. E agora te amo ainda mais, porque você é uma flor que não se esconde mais. As palavras não eram apenas poéticas, eram a tradução exata do que haviam vivido. Quando trocaram as alianças, não havia espetáculo, apenas autenticidade. Era um amor sem maquiagem, construído com verdade, dor e escolha. Sabrina, pela primeira vez, não sentia medo do futuro. Sentia gratidão por ter sobrevivido para plantá-lo. Na recepção, montada ao ar livre com mesas rústicas, velas e doces caseiros, Miguel corria entre os convidados com a alegria de quem, enfim, encontrara estabilidade. A prima Carla e os pais de Sabrina estavam radiantes com o casamento. Sabrina e Fábio dançaram ao som de um violão e risos. Quando o sol começou a se pôr, os três se sentaram juntos sob a árvore maior do quintal, ao lado de onde haviam plantado uma muda de ipê amarelo meses antes. O tronco ainda era fino, mas já se firmava na terra. Esse vai crescer com a gente, disse Fábio. Sabrina apoiou a cabeça em seu ombro. E vai florir todo setembro, nos lembrando que sobrevivemos. Miguel se encostou nas pernas dela, sonolento. Sabrina o abraçou. Ali, naquele instante, o tempo parecia suspenso. O passado não tinha mais poder. O futuro, sim. E ele era florido, tranquilo, cheio de cor. E foi assim que Sabrina descobriu: o amor verdadeiro não salva uma mulher. Ele caminha ao lado dela enquanto ela mesma se salva. E onde antes havia medo, agora haviam lindas flores. Setembro chegou vestido de amarelo. O ipê do quintal da família havia se tornado a árvore mais bonita da vizinhança. Tronco firme, copa cheia, galhos que balançavam com dignidade ao menor sopro do vento. Sabrina observava a cena da varanda, com a caçula, Clara, de 2 anos, no colo. A pequena apontava para as flores no chão e sorria encantada. No quintal, Miguel, agora com 12 anos, ajudava o irmãozinho Caio, de 4, a plantar uma muda de girassol ao lado do canteiro. Vai crescer alto assim, ó, dizia ele, apontando para o céu. Fábio apareceu com uma jarra de suco e beijou a testa de Sabrina. Os 3 estão crescendo mais rápido que as plantas, brincou. Sabrina riu e encostou a cabeça em seu ombro. Estava mais madura, com os cabelos agora em tom castanho claro e algumas linhas ao redor dos olhos, marcas de maturidade.
E eu estou vivendo exatamente a vida que sonhei um dia, quando achava que não teria nenhuma. O Biovida tornara-se uma referência. Agora era um espaço com cursos sobre terapias naturais, leitura, cuidado com plantas e saúde emocional. Sabrina dava aulas semanais sobre ecologia e cultivava uma comunidade de mulheres que, como ela um dia foi, estavam recomeçando. Cada parede do lugar trazia um elemento vivo. Vasos pendurados, livros abertos, quadros com frases escritas à mão. Em uma delas, a mulher que sobreviveu, hoje, floresce. Era mais do que um espaço comercial. Era um ponto de encontro de histórias. Fábio, mesmo ainda atuando na promotoria, tirava todas as tardes de sexta-feira para buscar os filhos na escola e passar o fim de semana sem pressa. Aquele homem, que um dia se sentiu culpado e quebrado, agora estava inteiro e encontrava na rotina com Sabrina uma paz que jamais havia conhecido. Naquela tarde, os 5 se sentaram sob a sombra do ipê. Clara brincava com as pétalas no colo da mãe, enquanto Caio pedia que o pai contasse, de novo, a história da árvore do casamento. Enzo, com um caderno de desenho, mostrava suas anotações sobre insetos. Sabrina respirou fundo e sentiu o ar doce de primavera. "Sabe o que é mais bonito disso tudo?" ela disse. Fábio olhou para ela. "O quê?" Ela sorriu. "Nós não apenas sobrevivemos, nós viramos lar." Ele segurou sua mão e os filhos se enroscaram nos dois como ramos em volta de um tronco. E assim, no silêncio do fim de tarde, o tempo floresceu, com raízes firmes, galhos fortes e a certeza de que a vida pode sim recomeçar, com amor, coragem e flores, onde antes só havia dor.